A paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Nossa Pátria é o Céu. Eu sou o Fábio e nós estamos fazendo estudos sobre a Bíblia. Estamos em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, com a declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. E hoje eu queria falar a respeito do início dessa frase que diz no princípio. O que é que significa esse princípio? Complicado de falar sobre isso, porque nós estamos lidando, antes de mais nada, com Deus e com a realidade da eternidade. Deus é alguém que, conforme a Bíblia mostra, por definição, sempre existiu. Não foi criado nem surgiu em algum momento. Ele sempre foi, ele é, continua sendo e será eternamente. Deus não muda, Deus não se altera. E Deus criou no princípio, só que ele sempre foi, ele, Deus sempre foi. Ele não tem um princípio, não existe o que nós chamamos de tempo antes deste momento chamado princípio, até onde a gente entende e interpreta da própria Bíblia. Existe a eternidade, existe Deus eterno. E aí fica até difícil a gente usar alguma linguagem para falar desse assunto, porque chega um determinado momento, e aí nós já estamos entrando numa linguagem temporal, em que aparece o tal do princípio. E nesse princípio Deus cria os céus e a terra. Muita coisa a gente poderia pensar a respeito disso. É quando começa o tempo, é quando surge um protótipo do tempo, seja o que for. Eu queria trazer um pensamento genial, muito interessante, que eu acho muito lindo, que a própria Bíblia nos permite compreender, e que vem a partir de uma palavra de Jesus que se encontra no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 3, no verso 14, quando Jesus está falando para as 7 igrejas, às quais ele inicia o livro do Apocalipse dando sua mensagem. Ele vai dando uma mensagem para cada igreja e chega na última igreja para a qual ele fala, que é a igreja de Laodiceia. E aí no capítulo 3, no verso 14, Jesus diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Desse jeito, Jesus fala de si. E aqui também, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vemos que está escrito no verso 18 do capítulo 1 de Colossenses: ele, falando de Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Na verdade, eu comecei a ler do verso 17, mas o verso 18 diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. A mesma palavra que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, quando ele se apresenta dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. E aí eu vejo, particularmente, algo de extraordinário nessa expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu entendo que nós podemos substituir esta expressão como se fosse uma equação matemática. A é igual a B, então onde você vê o A, você pode tirar o A e escrever B, já que A é igual a B. Jesus diz que ele é o princípio. Colossenses diz que ele é o princípio. Portanto, quando a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, há uma declaração extraordinária de um dos mais lindos mistérios da existência e da própria Bíblia, porque eu entendo que a Bíblia já começa mostrando Jesus, e o centro de toda a Bíblia é Jesus. E Jesus está na Bíblia do início ao fim. Eu compreendo que Jesus é a abertura da Bíblia, porque quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, eu posso traduzir por em Jesus criou Deus os céus e a terra. E isto é perfeitamente bíblico, conforme inclusive esse texto de Colossenses, mas não é o único, que diz: tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha só o que diz
a mesma carta de Colossenses, no mesmo capítulo 1, um pouco antes, no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se é uma declaração que a Bíblia faz no Novo Testamento, em vários lugares, é de que Deus Pai criou todas as coisas, mas criou tudo por meio de Jesus Cristo, através dele, e como a gente vê aqui em Colossenses, criou nele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Olha a semelhança, a igualdade mesmo do que diz aqui em Colossenses, com aquilo que fala no início da Bíblia em Gênesis. No princípio foram criados os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos traduzir conforme a palavra de Jesus e essa mesma de Colossenses? Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Isso é perfeitamente bíblico para ser aceito, porque como Jesus é o centro de toda a Bíblia e a Bíblia toda gravita em torno dele, ele é logo o início da Bíblia. As primeiras palavras bíblicas já fazem referência a ele, só que de uma forma velada, de uma forma discreta. Vem escrito no princípio, mas depois nós vamos entender que o princípio da criação de Deus é o próprio Jesus. Portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós podemos entender que o que está dito, o que Deus está nos mostrando de fato aqui é que em Jesus criou Deus os céus e a terra. Jesus te abençoe, fique com Deus e até a próxima ocasião. Também coloque aí que você gostou, participe do canal, se inscreva, ative o sininho, tudo o que for positivo para ajudar a gente aqui, faça seus comentários e vamos dialogando com a graça de Deus.